Hoje eu vou falar aqui sobre a questão do racismo. Eu tô lendo aqui essa revistinha cultural aqui de Lisboa e eu achei muito interessante porque eu vi um evento que vai ter aqui, que é uma conferência para crianças de 5 a 13 anos para falar sobre o racismo. Eu acho muito inteligente, muito interessante. Eu acho que esse tipo de coisa deveria ser... o Brasil deveria fazer mais, né? A gente deveria ter mais tipos de conferências para falar sobre esses temas, né? Que apesar da gente fingir que eles não existem, eles estão aí, né? As pessoas sofrem ainda com o racismo muito. E aí, nessa mesma revista, tem uma artista que eu já conhecia antes e ela tá dando uma entrevista, o nome dela é Grada Quilomba. Quilomba, eu vou colocar o nome aqui embaixo. E ela trabalha a questão do racismo pós-colonial aqui, né? Depois das guerras de independência das colônias africanas, o racismo em Portugal, apesar de, né, teoricamente, não tem mais racismo, só que o racismo existe, principalmente nas construções discursivas. E o que são as construções discursivas? São esses discursos, né, que são criados pela cultura e que fazem associações que não necessariamente são reais. E, por exemplo, a figura do negro, a figura do racismo, ela não é uma construção biológica, né? Afinal de contas, ninguém nasce racista. Nós nos tornamos racistas, né, de acordo com aquele meio que a gente convive, com as ideias que vão colocando na nossa cabeça, e a gente, sem questionar, vai levando isso à frente e vai repetindo, né, essas ideias. Então, ela trabalha com a questão das associações. E o que acontece? Qual o problema? É que, às vezes, nos nossos discursos, a gente ainda cria imagens e faz associações que, por exemplo, principalmente, que ferem ainda a cultura negra, né, ou os negros. Aí ela dá o exemplo aqui, por exemplo, ela dá o exemplo dos imigrantes. Toda vez que na mídia ou em lugares, né, de maior exposição se fala sobre a questão dos imigrantes, existem nos discursos uma construção muito natural que é ligar a palavra imigrante a ilegal. Então você tem duas palavras que ganham uma equivalência e que se tornam semelhantes e que quase são sinônimas, né? E que faz com que essa associação, toda vez que você lembre da palavra imigrante, de tantas vezes que você ouve imigrante e legalidade, imigrante legal, imigrante e ilegalidade, de tantas vezes que você ouve isso, você passa a associar essas duas palavras de uma maneira muito direta, e elas não deveriam ser associadas, e toda vez que você ouve sobre a questão do imigrante, você vai automaticamente fazer uma relação direta à ilegalidade. Isso não tem nada a ver. E isso acontece muito com a questão do racismo também, né? De você ouvir a palavra negro e fazer associações. Às vezes a gente, são comentários que não tem mal nenhum, ou isso vale para outros âmbitos, vale para a questão gay, vale para a questão da obesidade, vale para vários âmbitos, né? Que a gente fala, mas é só uma piadinha, não tem nada de mau gosto nisso. Tem, infelizmente tem. Então a gente tem que começar a se dissociar dessas criações, a se afastar delas e a começar a refletir em como as palavras que a gente usa para dizer aquilo que a gente vive, ou as experiências que a gente tem, ou o meio que nos cerca, ou as pessoas que nos cercam, como esses discursos que a gente vem usando as palavras para proferir, como que eles estão construindo imagens, né, estereótipos e coisas que fazem com que não só o racismo, mas o preconceito em geral continue, né, a se propagar. É uma questão que eu levanto aí hoje para vocês refletirem, fica pra semana. Eu achei bem interessante, mexeu comigo, então, tá bom? Beijo.